Abra sua Bíblia, por favor. Nós vamos ler um versículo só hoje. Salmo 42, versículo 11. O tema da nossa mensagem é Eu ainda o louvarei. Lidando com os conflitos da vida, vencendo o medo. Salmo 42, 11. Porque estás abatida, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. A Ele o meu auxílio e Deus meu. Vamos ler juntos? Porque estás abatida, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Amém. Como os irmãos já sabem, no mês de janeiro, fevereiro, julho e dezembro, nós cortamos as nossas séries em sequência e sempre estudamos uma série diferente. Pela manhã nós temos estudado a vida dos apóstolos de Cristo, os 12 apóstolos, e à noite a gente tem tratado desse tema, enfrentando a vida de frente, as questões e os conflitos da vida. E hoje queria falar um pouco sobre medo. Você tem medo de quê? Você tem medo? Sua alma está abatida por algum sentimento envolvendo medo, ansiedade, que está ligada ao medo. Esse medo tem crescido e tem dado lugar ao pavor, ao pânico. O salmista aqui, ele diz claramente que a alma dele está abatida. O Salmo 42 é um salmo dos filhos de Coré, ou para eles, a gente não sabe bem ao certo quando foi escrito, a ocasião. O fato é que eles estão passando por um momento difícil aqui, sem esperança, e o salmista parece que ele confronta o próprio coração, a própria alma, é a mente falando ao coração, a mente falando para o homem interior e questionando ele e ao mesmo tempo aconselhando esse homem interior. Você sabe que a pessoa que mais aconselha você é você mesmo. O tempo inteiro você está falando com você mesmo. Vocês já viram Divertidamente 1 e 2, com certeza, né? O filme da moda, e parece que é assim mesmo. A alegria vem, aí o medo vem, a ansiedade vem, e todo mundo está falando com a gente e querendo tomar o controle ali da mesa que governa a vida. E a gente sabe que Jesus tem que controlar essa vida. Não é a alegria, não é o prazer, não é a timidez, o medo, a ansiedade, é Jesus. Ele tem que estar no controle da nossa vida. Irmãos, o medo é um dos sentimentos que mais deixam a nossa alma abatida. Em Provérbios 12, 25, nós lemos que a ansiedade no coração do homem o abate. E essa ansiedade é fruto do medo do amanhã, da incerteza, da impotência pessoal. A ansiedade, ela é definida como um estado de apreensão intensa, incerteza e medo, resultante da antecipação de um evento ou situação ameaçadora. E essa situação ameaçadora pode ser real ou imaginária, como um pesadelo, por exemplo. Quem aqui nunca acordou com um pesadelo? Imaginário. E numa intensidade tal que irrompe o funcionamento normal das funções físicas e também psicológicas. Quando começamos a entrar em pânico e o medo toma conta do coração e do medo se torna pânico, os hormônios do estresse são liberados e desencadeiam processos físicos normais que também podem resultar numa sensação física de incapacidade. Um ataque de pânico pode ser definido como um período discreto de medo ou desconforto intenso, no qual 4 ou mais dos sintomas abaixo desenvolvem-se abruptamente e atingem um pico em 10 minutos. Palpitação e taquicardia, sudorese, tremores e agitação, sensação de falta de ar e sufocamento, sensação de asfixia, dor e ou desconforto no peito, náusea e desconforto abdominal, tontura, vertigem, desmaio,
desrealização ou sensação de irrealidade ou despersonalização, medo de perder o controle e enlouquecer, medo de morrer, parestesia, adormecimento, formigamento, ondas de calor e calafrios. Tudo isso pode vir sobre a vida de uma pessoa entregue ao medo e ao pânico. Elise Fitzpatrick, no seu livro Vencendo o Medo e a Ansiedade, ela diz que a maioria dos que sofrem com isso não estão conscientes de quaisquer pensamentos que predispõem à sensação de medo. Ela simplesmente parece vir do nada. No entanto, ao invés de ser terrivelmente misteriosa, a verdade sobre os ataques de pânico e sobre os medos é realmente muito fácil de se entender. As pessoas os experimentam porque desenvolveram um hábito. Quando estão em qualquer situação, elas nem sequer precisam pensar sobre os seus medos, elas simplesmente reagem. A mente funciona de forma tão rápida e habitual que mentalmente essas pessoas saltam do degrau superior para o degrau inferior sem qualquer esforço. Sem qualquer esforço. Isso, por sua vez, as leva a pensar que as suas emoções estão fora de controle ou que elas estão ficando loucas. Elas então começam a tentar evitar essas situações fora de controle, o que permite que o hábito se torne cada vez mais paralisante. Imagine uma pessoa que está aprendendo a andar e vai descer a escada. Descer a escada é um problema para quem está começando a andar. Ela olha para aquilo e ela teme. Quem aqui tem cachorro de estimação? Agora é pet, né? Quem aqui tem pet? É cachorro, mas tá bom. Pet. O cachorrinho olha para a escada e muitas vezes ele treme, ele não consegue descer. Você quer que ele desça. O Luke, quando chegou na nossa casa, ele não conseguia descer a escada. Eu queria arrastar ele para descer a escada. Em alguns momentos eu confesso que fiz isso. E ele aprendeu, foi bom. Mas hoje o Luke sobe a escada pulando os degraus. Eu me lembro também da minha infância no prédio lá em Recife. Eu descia os andares do prédio pulando os degraus. Eu saltava de um para o outro assim. Era desse jeito. Depois que você vai ficando idoso também, você também vai tendo medo de degrau. Né? Degrau é um perigo. Cadê o corrimão daqui? Tem gente que tem medo do degrau. Mas tem gente que sabe do perigo do degrau e conscientemente desce ele com segurança. Mas as pessoas que às vezes se entregam ao medo, elas se lançam do primeiro ao último degrau sem pensar. E se espatifam. E se quebram. E tem gente sofrendo muito, mesmo por causa de medo. O medo é o pior matemático que existe. Ele nunca divide, ele sempre multiplica o problema. Sempre. O medo pode paralisar, pode asfixiar. O medo embaça a vista, a razão. E muitas pessoas, irmãos, sofrem com o medo. E como lidar com o medo e o abatimento que ele traz ao nosso coração? Quero propor, com base no nosso versículo-chave, 3 caminhos com os seus desdobramentos. O primeiro dele é da autoavaliação. Por que estás abatida, ó minha alma? A melhor forma da gente vencer esse sentimento de medo, de ansiedade, de abatimento, é não entregando a nossa mente à negação. Como se o crente não pudesse passar por sentimentos como o medo e a ansiedade. Todos nós, em algum momento aqui, já passamos por isso. Não tenho dúvida, não tenho dúvida. O salmista reconhece o seu abatimento. Por que estás abatida, ó minha alma? E nós temos exemplo de pessoas piedosas que demonstraram medo. Temos vários exemplos de heróis da fé que demonstraram medo, mostrando que são gente como a gente. Gente de Deus, que são considerados exemplo para nós, heróis da fé, que estão lá em Hebreus 11. Gente assim também enfrentou medo.
A gente tem o primeiro lá, o próprio Adão, que trocou o temor do Senhor pelo temor ao Senhor. Teve pânico. A primeira síndrome do pânico da história foi Adão que teve. Quando ele pecou, que Deus vem no jardim e diz: Adão, onde estás? Ouvi a tua voz e porque estava nu, tive medo e me escondi. Eu tive medo e me escondi. Além do medo, tinha vergonha de ter pecado contra Deus. Mas veja só o que o medo faz também com esse homem. Ele se esconde de Deus como se fosse possível. Ele tem vergonha de Deus como se Deus não pudesse saber da sua nudez e do seu estado. E ele olha para Deus como Deus severo e não como Deus também gracioso e capaz, inclusive, de perdoá-lo. A gente tem também Abraão. Abraão, que é considerado o pai da fé. Esse homem mentiu sobre a sua esposa Sara, dizendo que ela era sua irmã e não a sua esposa, porque temeu que os homens o matassem para se casarem com a mulher dele. Ele queria livrar a própria pele e para isso estava disposto, irmãos, a entregar a sua mulher a outros homens. Sara poderia estar entregue a um harém. E Abraão fez isso para livrar a sua própria pele, porque teve medo de morrer. Esse homem tinha as promessas de Deus juntamente com Sara, mas o medo levou a acreditar mais na mentira que a sua mente lhe contou do que na palavra de Deus. E ele mente por medo. Ele coloca em risco a vida da sua esposa por medo. A gente tem Sara. A própria Sara teve medo porque duvidou da promessa de Deus. Seu marido havia lhe contado a respeito da promessa de Deus, de que teria um filho, e à medida que os anos se passavam e ela permanecia estéril, e se tornava mais e mais temerosa por causa da sua idade, seu relógio biológico não estava apenas avançado, já tinha parado. A Bíblia diz então que o seu ventre estava morto, e assim, por medo, decidiu resolver o problema por si mesma. Abraão precisava de um herdeiro. Ela ansiava por um filho, então armou um esquema e deu a sua serva Agar ao seu marido, para que ele pudesse engravidá-la e cumprir a promessa. Depois Deus vai visitar Abraão, e dentro de 1 ano, diz o Senhor, eu visitarei você, e a sua esposa terá um filho, disse ele. Sara estava bisbilhotando, isso é coisa feia, viu, irmão, de fazer? Ela estava bisbilhotando, ouvindo a conversa atrás da porta. E ouviu o que o Senhor disse para Abraão, e diz que ela se riu no seu íntimo. E não era um riso de alegria, de júbilo, mas um riso de descrença, de cinismo. E o Senhor confrontou o seu riso de incredulidade e disse, acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Mas Sara negou, dizendo que tinha rindo, e o Senhor disse, eu sei que você riu. Agora, por que ela negou? Ela negou porque ela teve medo. Você teme por não dar crédito às promessas de Deus? Sara negou. Sara riu, temeu, porque não confiou na palavra do Senhor. Nós temos também Moisés. Teve medo de voltar para o Egito por não se achar bom o suficiente. Ele disse para Deus, envia aquele que o Senhor quiser enviar, menos a mim. Eu sou pesado de boca, não vão dar crédito no que eu falo. Teve medo de não ser aceito. Teve medo de se achar pequeno demais para a missão. E Deus disse, cala a boca, pega cajado e vai, quem manda aqui sou eu. Mais ou menos assim, parafraseando. Mas teve medo. Teve medo. Você também já teve medo de falar em público? Você já teve medo de confrontar o pecado de alguém? Você já teve medo de se deixar ser usado por Deus numa missão que Deus tem para você? Por se achar incapaz, impotente, pequeno demais para aquela tarefa? Eu acho que todo pastor já teve esse medo. Todo seminarista que está no seminário se preparando para ser pastor, quando chega aquela prova de homilética, começa a tremer, porque sabe que as pessoas estão ali para julgá-lo. E depois que vai para o ministério, tem o medo. Será que eu vou ter um ministério estéril?
e não frutífero? Será que as pessoas vão ouvir a minha pregação? Vão ouvir a minha voz? Vão aceitar a minha liderança? Como vai ser isso? Irmãos, o medo, ele está presente aí. Não só na vida dos incrédulos, mas também, e muitas vezes, na vida dos crentes. Lembra os discípulos de Jesus, quando estão no barco com ele, de repente, vem uma grande tempestade, e eles estão desesperados, com os baldes ali, tirando água do barco, com medo de morrer. E é interessante que Jesus, ele está na popa lá, dormindo tranquilamente. Que fantástico, Jesus descansa no meio da tempestade. E a gente vai saber por quê. Porque ele é aquele que domina a tempestade. Ele é aquele que fala e o mar acalma. Ele tem controle sobre a tempestade, sobre tudo, mas os discípulos estão com medo. Você está com medo? O que é que aflige hoje o teu coração? Irmãos, eu luto com muitos medos no meu coração. Quero dizer para você que aqui não está um cara que é totalmente espiritual, santo, 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 que olha para vocês como os miseráveis pecadores e que não luta. Eu sou um homem que preciso ser transformado, sempre tentando ajudar outros irmãos que, como eu, também precisam de transformação. Eu sei o que é ter medo. Eu sei. Eu sei o que foi vir para cá com 28 anos para assumir o pastorado dessa igreja. Eu tive medo. De vez em quando eu ainda fico com medo quando eu penso nos meus filhos. Eu temo que não temam a Deus, como eu amo e quero ver os meus filhos temendo a Deus. E às vezes eu tenho medo, e eu preciso encarar essa realidade, para me analisar, e olhar para o meu coração e tentar identificar a razão, porque eu estou com a minha alma abatida, ou deixando com que esse medo me domine. Fisicamente, o medo é uma reação ao perigo percebido, porque Deus nos amou e Ele nos criou com a capacidade de respondermos rapidamente à situação de perigo. O seu corpo entra automaticamente em intensa atividade. Seu cérebro recebe o aviso de que o perigo é iminente e ordena que o seu corpo libere rapidamente uma série de hormônios, incluindo a adrenalina. E uma vez que esses hormônios são liberados na corrente sanguínea, certas mudanças físicas acontecerão imediatamente. Seus músculos ficarão tensos para prepará-lo para a ação. Sua frequência cardíaca e respiração serão aceleradas para fornecer oxigênio e força extra. Mesmo a sua visão e audição podem se tornar mais aguçadas. Seu pé, então, vai se apertar aí para pisar fundo no acelerador até o chão. Você se moverá mais rapidamente do que jamais imaginou ser possível. E todas essas mudanças podem acontecer imediatamente, num instante. Olha o cachorro! Pronto. Tu sobe e pula o muro. Tu pulou esse muro? Pulou. Mas como? Aí, tu viu o pitbull que vinha? Tu pula. Pula. Como? Não sei. Não sei, mas pula. Entende? O medo toma conta e parece que algo acontece. O medo debaixo do controle de Deus, irmãos, é uma bênção dada pelo Criador à criatura, mas existe um medo pecaminoso que nos leva à ansiedade e ao abatimento da alma. Ao avaliar o seu próprio coração, sua própria alma, você poderá ficar espantado em descobrir que esse sentimento poderá ser fruto de um profundo desejo, que no final é fruto de um pensamento protetor e autocentrado. O medo está relacionado ao desejo. Então, o que você teme pode dizer muito sobre o que você quer. O medo não só revela os desejos do coração e um coração egoísta, mas também revela o que realmente uma pessoa crê. Independentemente do que você venha afirmar sobre Deus e o cuidado dele na sua vida, a sua ansiedade vai destacar o que realmente está lá no fundo do seu coração e qual é a sua verdadeira crença sobre Deus. A ansiedade sempre está ligada à convicção de que algo vai acabar mal.
Você tem medo e fica ansioso porque você acredita que algo vai acabar mal, que as coisas não vão dar certo no final. E nesse aspecto, o medo embaça a visão correta que uma pessoa deveria ter de Deus. E quando se conhece a verdade de que Deus é amor, o medo é lançado fora, dando lugar à confiança. O contrário do medo, meus irmãos, não é coragem. O contrário do medo é amor. Quem ama, pensa no outro e não em si, que é a principal razão do medo, e ama porque foi amado por Deus e sabe que Deus se importa e também cuida. A Bíblia deixa claro que o amor lança fora o medo. Aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. O perfeito amor, irmãos, lança fora todo o medo. Quando eu entendo que Deus me ama, eu não tenho por que temer. E quando eu entendo o amor de Deus e passo a amar o meu irmão, eu tiro o olho de mim e começo a olhar para o outro. Quem teme e quem vive ansioso é porque está preocupado demais consigo mesmo. Olha para o outro, olha para o teu irmão. Começa a viver uma vida de amor outro-centrada e não autocentrada. Primeira forma de vencer o abatimento da alma e o sentimento de medo é a autoconfrontação. Olhe para o seu coração e veja o que tem dado medo em você. O que é que tem levado você a ficar ansioso ou ansiosa? Olhe o teu coração, vê a principal razão. Segundo conselho aqui do nosso versículo, se o primeiro é autoconfrontação, o segundo é orientação. Porque estás abatido a minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Olha o conselho agora, olha a orientação. Espera em Deus. Volta os teus olhos para Deus. Tira os teus olhos de si, coloca os teus olhos em Deus. Olha para o Senhor e o medo vai passar. Irmãos, como precisamos estudar teologia. Como a gente enfrenta medo e ansiedade? Estudando teologia. Estudando sobre o ser de Deus, sobre os atributos de Deus, sobre a grandeza de Deus, sobre a vontade de Deus. Conheça a Deus e o medo vai embora. Conheça o Senhor e a ansiedade vai embora. Precisamos tirar os olhos das circunstâncias e precisamos olhar para Deus. Em outra ocasião, envolvendo tempestade também, a palavra de Deus diz que Jesus estava no topo do monte e os discípulos estavam no barco atravessando o mar da Galileia e eles não iam muito adiante porque o vento era contrário, tinha uma tempestade. E Jesus olha eles lá de cima e vê o que está acontecendo. E diz o texto então que Jesus vai ao encontro deles. Sabe como? Andando sobre as águas. Fantástico. Em um momento Jesus acalma a tempestade, em outro momento ele anda sobre a tempestade. Ele é soberano sobre tudo que nos aflige. E quando os discípulos olham para Jesus, ficam apavorados. E dizem, é um fantasma. Como se fantasma existisse. Ó, são bobos eles. É um fantasma. Aí os discípulos falam, ei, calma, não tenham medo. Sou eu. Não temais. Sabe quantas vezes aparece na Bíblia? 365 vezes. Parece que para cada dia do ano Deus fala para a gente, não tema. Amanheceu, abriu os olhos, primeira palavra de Deus para você, não temais. Que coisa fantástica. Jesus fala para os discípulos, não tenham medo, sou eu. Aí Pedrão, sempre Pedrão. Se és tu, Senhor, manda-me ter contigo andando sobre as águas. E Jesus diz o quê? Vem. E ele foi, e andou. Mas ele foi pela palavra do Senhor, tá? Não vai tentar andar sobre as águas não, porque eu já tentei fazer isso, não deu certo. Depois fiquei triste, dizendo, eu não tenho fé, Pedro andou nas águas, eu não andei, eu sou um cara sem fé. Eu tinha 2 semanas de convertido, então dá um tempo aí, né? Dá uma tolera aí. Mas é porque Jesus não disse para mim, vem, ele disse para Pedro. E Pedro foi.
Que fantástico! É isso que Deus quer. Que a gente ande sobre o medo, ande sobre a tempestade, ande sobre aquilo que se levanta contra nós. Porque Jesus disse, vem. Se Ele disse, vem, vai. Não tem que ter medo. Mas sabe o que Pedro fez? Olhando ele para a fúria do vento, como se desse para ver o vento, mas ele viu o que o vento estava causando. Vendo ele a fúria do vento, começou a afundar. Tirou os olhos do Senhor, começou a afundar. Posso falar para você o motivo por que você tem afundado? Posso te falar porque você tem sido dominado pelo medo, pelo abatimento? Porque como eu, você muitas vezes tira os olhos do Senhor e olha para as circunstâncias. E aí a gente treme na base mesmo. A gente tem medo. Mas é tão lindo ver que Pedro disse, Senhor, me socorre. E diz o texto que imediatamente, estendendo a mão, pegou Pedro e levou no colo, foi? Não. Colocou em pé de volta e foram andando até o barco. Quando entraram, a tempestade passou. Porque a tempestade está debaixo do controle de Jesus. Meus irmãos, está abatida a alma? Espere em Deus. Tira os olhos da fúria do vento. Coloca no Senhor, para que você encontre a esperança que você tanto precisa. Essa orientação de esperar em Deus está atrelada a uma profunda convicção de que o Senhor é o meu auxílio e o Deus meu. Porque eu vou esperar nele, porque ele é meu auxílio e ele é meu Deus. É por isso que eu espero nele. Não é qualquer um. Podemos esperar em Deus porque cremos que ele é poderoso, presente para auxiliar e se relaciona de forma pessoal conosco. A nossa relação com o Senhor, particularmente a nossa compreensão de quem ele é e o significado da sua palavra, fará toda a diferença na forma como lidamos com as situações da vida e com os nossos medos. Pedro negou Jesus. Foi covarde, né, Pedrão? Outro herói da fé, outro grande homem que disse para todo mundo, todos podem te negar, eu nunca vou te negar. Mas na hora do vamos ver, amarelou. Ah, tu é um dos seguidores dele. Eu nem conheço esse homem. Ah, tá com medo, né, frouxo? Afrouxou. Disse que era Pedro Pedra, mas era Pedro Pó. Não era tão fortão assim. Negou. Teve medo, fraquejou. Mas esse homem que negou, se voltou para o Senhor, foi perdoado por Deus, usado por Deus e morreu crucificado de cabeça para baixo, pregando o Evangelho. Se tornou ousado, corajoso, destemido, foi açoitado, recebeu a ordem de calar a boca e não pregar mais no nome do Senhor Jesus. E ele disse, importa mais agradar a Deus do que os homens, estou mais nem aí para vocês. Não tenho mais medo de vocês. Se antes eu tinha medo dos homens, agora o meu temor é ao Senhor. Eu não temo mais vocês, meu coração está em Cristo, minha fé está em Cristo, e eu vou viver para agradá-lo. Se necessário morrer, agora eu morro. E de fato morreu. Deus pode transformar homens covardes em homens corajosos. Deus pode transformar a vida de cada um de nós aqui. Se hoje você está entregue ao medo, vive lutando com ansiedade, eu quero dizer para você que se você esperar em Deus e se voltar para Deus e crer que Ele é auxílio e é pessoal, Deus real e presente, Ele pode transformar o teu coração, tirar o medo e colocar o amor, colocar a coragem necessária para você viver uma vida que o glorifica. Um covarde medroso se tornou fervoroso pregador. Logo, a esperança para os temerosos. Em Cristo há um lugar seguro para onde trazer os seus medos e preocupações. Cristo pagou pelos nossos pecados que nos separava do Senhor e tornou possível que nos achegássemos a Ele
confiantemente junto ao trono da graça, para recebermos misericórdia e acharmos graça e socorro para a ocasião oportuna, como diz Hebreus 4,16. O mundo ainda pode ser, irmãos, um lugar assustador, mas quando você reconhece Deus como seu Pai Celestial e Jesus como seu Salvador, pode ter certeza de que custe o que custar, você será capaz de ir para Deus e obter consolo, ajuda e proteção, tendo certeza que Ele nunca vai nos abandonar. Ele é o meu auxílio. O Senhor é refúgio e fortaleza e socorro bem presente nas tribulações. Eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Sabe quando você está sozinho? Nunca. Crianças, quando for dormir, o quarto estiver escuro, mamãe e papai não estiver lá, sabe quem está lá? Jesus está lá. Não tem que ter medo. Não tem que ter medo. Jesus está no lugar escuro. Ele está em todo lugar. Ele está conosco. Ele é socorro presente e poderoso. E poderoso. A cruz de Cristo prova que Deus é todo amoroso. Ele deu a vida por você. A ressurreição mostra que Deus é todo poderoso. Ele derrotou a morte por você. Então, quando se sentir ansioso e com medo, em vez de tentar lutar contra os seus pensamentos temerosos sozinhos, volte-se para Jesus e você descobrirá que Ele é completamente confiável. Em 1 Pedro 5,17, nós lemos que devemos lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, todo o nosso medo, porque Ele tem cuidado de nós. A palavra de Deus diz nesse versículo, então, que ela deve ser abandonada constantemente, lançando. A ideia aqui é de algo que acontece constantemente. Além disso, conscientemente, eu lanço é sobre Ele. Sobre Ele. Também completamente, toda a ansiedade, todo o medo, não fique com nada para você. E diz que devemos fazer isso confiantemente, porque Ele tem cuidado de nós. Filipenses 4,6 também vai dizer: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A maior cura para a ansiedade e para o medo é aprender a confiar nesse Deus que é bom bastante para se importar com o seu medo mais complexo e também grande o bastante para liberá-lo de qualquer mal que possa vir a machucá-lo. Está ansioso? Está preocupado? Tem medo? Por que está sentindo isso? Qual a raiz disso? O que é que está por trás desse abatimento? Consegue identificar? Se volta para Ele. Se volta para o Senhor. Ele é auxílio e Ele é o teu Deus. Você tem relacionamento pessoal com Ele. Você tem acesso ao trono da graça por meio do novo e vivo caminho feito por Jesus. Faça conhecida diante de Deus, agora, nesse momento, pela oração, pela súplica, com ações de graças, o que te deixa ansioso. E existe uma promessa aqui. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a vossa mente, o vosso coração, em Cristo Jesus. Existe paz para aqueles que buscam a Deus, para aqueles que esperam no Senhor. Busca Deus, confia nele, lança sobre Ele toda a ansiedade, porque Ele não só cuidou de nós, e nem cuidará, Ele tem cuidado de cada um de nós. Tem cuidado. Por isso, ações de graças precisam estar no coração do temeroso. O temeroso que olha para o medo tem que olhar para Jesus, tem que olhar para a realidade do que é a vida e do amor de Deus por você. Você é alvo do amor imensurável de Jesus. Não tem por que ter medo. Não tem. Terceiro conselho desse versículo para nós. Primeiro, autoconfrontação. Por que está abatida a minha alma? Por que está perturbada dentro de mim? Fala para o teu coração, questiona ele. Segundo, orientação.
A orientação do crente para a sua alma tem que ser: espera em Deus. Tem que ensinar para a alma quem Deus é. Ele é meu auxílio, Ele é o meu Deus. Fala isso para a tua alma. Mas a terceira orientação do nosso versículo é a consolação. Eu ainda o louvarei. O choro pode até durar uma noite. A alegria vem pela manhã. Eu ainda o louvarei. Pode estar doendo agora, mas amanhã vai melhorar. Amanhã vai ser melhor. Amanhã eu vou louvar. Pode estar difícil louvar agora, mas amanhã eu o louvarei. Deus não nos deu espírito de covardia, irmãos, mas de poder, amor e moderação. Que esperança maravilhosa saber que não precisamos sucumbir ao nosso temor, mas crescendo no temor ao Senhor, podemos ser ousados para Deus. O temor ao Senhor é o verdadeiro temor que afasta o medo. Devemos nos lembrar que não recebemos espírito de escravidão para vivermos outra vez atemorizados, mas recebemos o espírito de adoção baseados no qual clamamos: Abba, Pai. Isso é incrivelmente fortalecedor. Embora você possa sentir-se como escravo de seu medo, em Cristo Jesus você foi liberto do medo e feito filho de Deus. E como tal, você tem o Espírito de Deus habitando em você, dando-lhe o poder para levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Filipenses 4:8 vai dizer: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Elise Fitzpatrick nos leva a ver como o Espírito de Deus já é poderoso em nossa vida. Ela diz que Ele é mais poderoso do que qualquer outro poder demoníaco. Mateus 12:28. Ele é poderoso o suficiente para criar uma nova vida dentro de você. João 6:63. O Espírito de Deus é um auxiliador eternamente permanente. João 14:16. Ele o ensinará a lembrar cada palavra do Senhor. João 14:26. Ele dará vida aos seus corpos mortais. Romanos 8:11. Ele vai nos guiar e vai permitir com que saibamos com certeza que somos filhos de Deus. Romanos 8:14-15. Ele garante que somos herdeiros de Deus. Romanos 8:16-17. O Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, orando por nós. Romanos capítulo 8, versículo... Cadê? Onde é que eu estou? Versículo 26 e 27. Ele é poderoso o suficiente para vencer suas dúvidas e ajudá-los a ser ricos em esperança. Romanos 15:13. O forte amor dele fará com que você se curve diante do senhorio de Jesus. 1 Coríntios 12:3. Ele dará dons que vão preparar a sua igreja para a obra que Deus planejou para ela. 1 Coríntios 12:4. Ele ajuda a compreender o que Deus tem dado gratuitamente à sua igreja. 1 Coríntios 2:12-12. E Ele é poderoso o suficiente para nos transformar numa pessoa cheia de amor, alegria, paz, longanimidade, fidelidade, bondade, mansidão, domínio próprio. O Senhor é poderoso, irmãos, e está agindo em nós, na nossa vida, na minha vida e também na sua vida. Então, traga esperança ao seu coração. Um dia eu louvarei. Olhe para Deus. Olhe para aquilo que Deus está fazendo na sua vida e através da sua vida. Concluindo, meus irmãos, falamos sobre a importância de uma autoavaliação, de ter uma mente orientada para Deus, alimentar a esperança, a consolação e a ter profunda convicção do caráter de Deus e de desenvolver intimidade com Ele. Mas agora eu gostaria de sugerir algumas lições práticas para a gente.
Primeiro, analise se o motivo dos seus medos são pecaminosos. Anote num caderno que tipo de sentimento você teve e o que está por trás dele. O sentimento foi motivado por algum desejo pecaminoso? Se foi, arrependa-se diante de Deus. Geralmente, o nosso medo, a nossa ansiedade está atrelado a algum tipo de pecado. Há um desejo fora de controle que quer tirar Deus do trono e quer se colocar no trono. O desejo por ser autossuficiente, respeitado, leva você a ter medo de perder o seu emprego. E o medo de perder o emprego leva você a bajular o seu chefe e às vezes até a pecar contra o Senhor para ter aquilo que você tanto deseja ou manter o que você tem. E isso pode levar você a pecar contra o Senhor. O seu desejo por controle, por conforto, por ter um celeiro cheio e rico, para que não falte dinheiro no futuro para você e para sua família, talvez tenha levado você nesse medo de não ter necessário no futuro a ser negligente com o seu pai e a sua mãe na velhice, com os seus irmãos em Cristo que passam necessidade, com a obra de Deus que precisa de sustento, com os missionários que estão no campo precisando de apoio financeiro, como o Cláudio compartilhou aqui, que não tem o sustento dele completo, porque você tem milhões aplicado em ações, fundo imobiliário e outras formas de investimento que já abundou mais do que suficiente para você e para sua família, e por causa do medo, você deixou de ser generosa e usado por Deus como Ele queria usar você. Talvez por querer proporcionar aos filhos um conforto que você não teve, ou medo do futuro dos seus filhos, não ter o suficiente lá na frente, você vive ansioso e querendo fazer tudo para proporcionar para eles essa segurança, ao invés de confiar que Deus está no controle da vida deles, como sempre esteve no controle da sua vida. Isso aqui eu estou falando de um pecado meu. Estou pedindo licença para vocês para falar de um pecado meu. Orem por mim nisso. Eu não sou Deus na vida do Daniel e do Dudu, mas quero ser. Como eu sou burro. Medo. Mas eu acho que só eu sou assim aqui. Como eu preciso pedir perdão a Deus por medos pecaminosos do meu coração que tem me levado a desonrá-lo. Às vezes a minha alma está perturbada dentro de mim e eu sei o motivo. Preciso pedir perdão e mudar a atitude. Preciso esperar em Deus e descansar nele, porque Ele é o Deus verdadeiro. E Ele é o auxílio sempre presente, não só para a minha vida, mas para a sua, para os meus filhos e para os seus filhos. Segunda orientação, irmãos, para mim e para você. Aprenda a entregar o controle da sua vida a Deus. Uma vida orientada para Deus. Espere em Deus. Ele já está no controle da sua vida, tá? Queria só te dizer isso. Quer você creia ou não, mas confie que Ele sabe o que faz e que sempre faz o que é melhor. Descansa. Descansa. Deus sabe o que faz e sempre faz o melhor. Confia nele. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Ele vai fazer. Vai fazer. Terceiro, tome cuidado com os seus pensamentos. Exercite-se a pensar no que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável e de boa fama. Pensamentos em desordem podem nos levar a uma vida de desordem. O temeroso sempre pensa no pior, sempre. E se? E esses e se
apresentam-se como realidades, mas são apenas projeção da sua imaginação. O temeroso não consegue olhar para o futuro e crer que a bondade e a misericórdia do Senhor o alcançarão lá também. A graça de Deus, irmãos, nos alcançou lá atrás, nos sustenta no presente. E deixa eu te falar uma coisa, ela vai te acompanhar no futuro. Ela vai estar lá. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Eu gosto da Bíblia, a mensagem, não gosto muito de ler ela, tá? Mas essa passagem aqui eu acho legal como o Gene Peters se colocou lá. Ele diz que a bondade e misericórdia certamente vão me perseguir todos os dias da minha vida. Parece uma brincadeira de pega. Vamos brincar de pega? Vamos. Quem vai pegar? Quem é o pega? A bondade e a misericórdia. Corre. Mas vou contar até 10. Ela vai pegar. Pode ter certeza, ela vai te perseguir e ela vai te alcançar. Mesmo que a sua mente você saiba que o seu medo é irracional, ainda assim ele terá um efeito sobre você, devido à forma como você permitiu que a sua percepção fosse influenciada pela sua imaginação. Não pense no que é mentira. Tudo que é verdadeiro ocupe o seu pensamento. O que você está pensando é verdade? Geralmente não é. No que envolve ansiedade e medo, geralmente não é a verdade. Outro conselho para mim e para você. Quando estiver no momento bom, sem crise de ansiedade e medo, porque às vezes na crise é tão difícil enxergar a realidade. Não estou falando às vezes de uma ansiedade pequena. Tem gente que se abate profundamente com medo e ansiedade. Tem gente que tem medo de sair de casa. Tem gente que tem medo de tomar banho. Irmãos nossos, crentes, passam por situações assim também. Para você que às vezes chega num momento profundo de angústia, medo, ansiedade, no dia bom, quando você estiver bem, foque no seu crescimento bíblico e na sua vida devocional. É o que você faz antes da crise que vai determinar a sua capacidade de enfrentá-la quando ela vier. Leia livros de aconselhamento bíblico sobre medo e ansiedade. Está cheio de livro muito bom ali que o Osélio trouxe dessa vez. Ele sempre traz livro bom, mas dessa vez o Osélio foi top aí, viu, Osélio? Muito bom. Estude teologia. Sim, meus irmãos, estude teologia. Estude sobre o ser de Deus, a soberania e a bondade de Deus. Somos capazes de raciocinar e treinar nossos corpos e mentes para funcionar de maneira justa, conveniente e sábia. Mas isso precisa ser constantemente. Quando o dia mal chegar, você vai estar preparado para confrontar o abatimento da sua alma com as Escrituras. É a mente falando ao coração: ei, por que está abatido? Ah, esse é o motivo? Espere em Deus. Isso aí não é motivo para isso não. Volta para cá. Outro conselho: exercite-se. Como assim, pastor? É isso mesmo. Como é que é o sujo falando por mal lavado, tá? Não é bem assim não. Estou fazendo, amanhã começa o crossfit, Hugo Dudu, viu? Exercite-se. Procure um bom médico. Faça exames regulares. Mantenha-se saudável fisicamente. O homem é um todo, meus irmãos, unificado. Aquilo que acontece na nossa parte imaterial afeta o nosso corpo, e aquilo que afeta o nosso corpo também afeta a nossa parte imaterial, a nossa alma. Se você for uma pessoa com uma predisposição a reagir de forma temerosa, você estará mais propensa a experimentar os sintomas físicos do medo. Se você beber muita cafeína, comer muito açúcar, não se exercitar, não descansar o suficiente, isso é provado. Tá? Você tem que cuidar
do seu corpo. Fitzpatrick também diz que algumas pessoas acreditam que haja traços inatos ou desequilíbrios químicos como base desses medos. Até o momento, diz ela aqui no seu livro, em que escrevi este capítulo, não li nada que tivesse me convencido. Há, é claro, mudanças na química do cérebro na pessoa habitualmente temerosa. Mas o que ainda não foi provado é se essa química cerebral anormal é a causa ou o efeito. Tá? Existe sim um desequilíbrio. Eu me lembro na época que eu estava muito triste, abatido, e eu fiz todo esse processo de autoconfrontação, de olhar para Deus, de buscar o Senhor. Fiz tudo isso. Liguei para a minha médica, a doutora Elda, aqui da igreja, e disse: Elda, deve ter alguma coisa errada comigo. Estou muito triste. Levantar da cama está sendo um tormento. Pode ser alguma coisa física? Pode, pastor, vamos ver. E aí pronto, você já sabe, né, o que aconteceu. Tumorzão, câncer, essas coisas todas. Tinha uma razão física para aquilo. Mas eu também não sei se aquilo que me aconteceu foi simplesmente algo que já iria acontecer, ou se os meus medos, as minhas ansiedades, as minhas preocupações me levaram a ter aquilo. Realmente não sei. Eu estou na igreja há 13 anos, há 5 anos atrás essa igreja me deu um período sabático de 3 meses. Eu estava com colesterol alto, ácido úrico alto, triglicerídeo alto, gordura no fígado nível 3, fibrose nível 1. As pessoas perguntavam para mim: pastor, está tudo bem? Eu disse: está tudo jóia. E de repente eu comecei a tremer. Começava a chorar do nada. E não tinha razão. A igreja crescendo, a arrecadação aumentando, as coisas estavam acontecendo. Mas eu não estava bem. Eu não estava bem. Foi necessário que o conselho olhasse para o pastor e disse: o senhor precisa descansar. O senhor precisa cuidar da saúde. E eu fico tão feliz, fiz exame agora há pouco tempo, não tem gordura no fígado. As taxas estão equilibradas. Parece que o coração está tinindo. Está tudo certo. Mas foi necessário parar. Foi necessário uma igreja amar o pastor e dizer: vai descansar, vai cuidar da saúde. Como às vezes a gente precisa de alguém do nosso lado que olha a nossa situação e diz: ei, tem que cuidar da saúde. Tem tanto médico aqui na igreja. Quando a gente chegou aqui, tinha a doutora Elizabeth como médico. Hoje tem mais médico do que crente aqui na igreja. Estou brincando, viu, médicos? Calma. Louvado seja Deus pela vida de vocês. Outro conselho: envolva-se em ministérios, desenvolva o seu dom, pense em como você pode servir o outro. Pare de pensar em você e comece a pensar no outro. Tire os seus olhos de você mesmo. Lembre-se, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor, mas aquele que ama lança fora o medo. Para de ficar pensando em você. Pensa no outro. Pensa no outro. E ajude os seus irmãos que lutam com esse sentimento de pecado, do medo, da ansiedade, orando por ele, agindo com bondade e com compreensão. E para isso, lembre-se constantemente de tirar a trave que está no teu olho, para poder ajudar o seu irmão com um ciscozinho que tem no olho dele. Você não é melhor do que o seu irmão que passa por essas lutas. E em terceiro lugar, leve esse irmão a olhar para Deus e encher a mente dele com a verdade do caráter e da bondade do Senhor. Eu ainda o louvarei. Que Deus nos ajude, irmãos, a vencermos o medo e também a ansiedade. E no lugar disso, encontrarmos espaço para o amor de Deus e para a paz de Deus que excede todo entendimento. Amém? Esse é o meu desejo para você. Que você saia daqui em paz. Tem uma música que diz, né? Diga para os temerosos: não é nada temer. Poderoso é o teu Senhor, quando clamas o seu nome, e Ele então virá. Ele vem para te salvar.
nosso Deus é vivo, pronto para vir e te salvar, trazer paz ao teu coração, às vezes tomado por medo e ansiedade. Autoconfrontação, porque estás abatida, minha alma. Orientação, espera em Deus. Consolação, eu ainda o louvarei. A tua mente tem que falar para o teu coração: eu ainda o louvarei. Espera em Deus. Tira os olhos do problema, bota os olhos no Senhor. Vamos ficar em pé, vamos orar. Desculpa, passei 10 minutos. Esse relógio está muito pequenininho ali. Agora tem um negócio grande ali, eu não tinha visto. 8:10, ali tá claro. Ali tá. Eu estou ficando. A vista está embaçando, vai ficando velha assim mesmo. Né? Vamos orar. Amado Senhor, exaltado e engrandecido seja o teu nome hoje e sempre. Tira de nós todo medo, toda ansiedade. Coloca no nosso coração o verdadeiro amor pelo Senhor e pelos nossos irmãos. O perfeito amor lança fora o medo. Nos ajude, Senhor, a sermos aperfeiçoados no amor. Nos ajude a crescer nesse amor pelo Senhor e também pelos nossos irmãos, a tirarmos os olhos de nós mesmos e a colocarmos no nosso próximo. Mas nos ajude, Senhor, também a não negarmos a realidade de que muitas vezes o nosso coração está abatido e atribulado. Aquele que nega essa realidade se entrega ao sentimento, ao pecado, e deixa de crescer no tratamento do Senhor, na cura, no perdão, na restauração da alma. Nos ajude a olharmos para Ti e esperar somente em Ti, na certeza de que um dia, e eu espero que isso seja agora, amanhã, nós possamos encontrar força para voltar a louvar, a ter alegria, esperança novamente. Enche o nosso coração da alegria do céu, da alegria de pertencermos a um Deus que é auxílio, que é presente, que é poderoso e que age para o nosso bem o tempo inteiro. Deus, trata o nosso coração. Que haja cura aqui nessa noite. Paz, transformação que vem do céu. O Senhor é poderoso para curar, para libertar, para transformar o temeroso num poderoso pregador, discípulo, audacioso de Cristo. Faz essa linda obra na nossa vida. O Senhor fez isso na vida de Pedro, na vida dos apóstolos que tiveram medo e fugiram. Ninguém acompanhou o Senhor até a cruz. Todos fugiram. Pedro negou, mas depois todos pregaram, todos se envolveram. Exceto João, todos foram martirizados. Se tornaram audaciosos seguidores de Jesus. Senhor, nos dá essa coragem, esse amor, essa intrepidez. Faz de nós homens e mulheres que vencem o temor pelo verdadeiro temor ao Senhor. Essa é a minha oração, no nome de Jesus. Amém.